e ainda de pega a sua palavra comigo, no Salmo 130. Vamos rezar ainda de pé esse salmo, fazendo desse salmo a nossa oração, antes dessa palavra que nós vamos partilhar, na Bíblia Ave Maria 765, Salmo 130. E já vamos desejando que através dessa palavra nós possamos continuar a rezar, possamos fazer um momento de entrega, de abandono, de reconhecimento, às vezes da nossa falta de abandono diante de Deus, diante da vontade dEle, desse chamado que Ele nos faz. E vamos ler juntos a palavra. Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante, não procuro grandezas, nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho em calma e sossego a minha alma, tal como uma criança no seio materno. Assim está a minha alma em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre. Palavra do Senhor. E nós vamos ler e rezar esse salmo novamente, só que agora nós vamos rezar esse salmo reconhecendo que o nosso coração muitas vezes enche sim de orgulho, de coisas, procuramos coisas superiores a nós, buscamos e apegamos a tantas coisas que nos impede muitas vezes de estar a nossa alma em sossego, em calma, de estar buscando a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E você vai repetir assim comigo. Vamos lá? Senhor, meu coração se enche de orgulho, meu olhar se levanta arrogante, procuro grandezas e coisas superiores a mim. Não mantenho em calma e sossego a minha alma, tal como uma criança no seio materno. Assim não está minha alma em mim mesmo. Agora diga o seu nome. Rodrigo, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre. Diga para o seu esposo, para a sua esposa, diga para ela, põe tua esperança no Senhor. Amém? Vamos nos assentar. Hoje nós vamos, partilhar, eu, a Vanessa, minha esposa, quem nos conhece, nós temos 4 filhos, Luiz Miguel, de 7 anos, o Mateus, de 5, o João Antônio, que não veio, de 11 meses, e agora a Maria Tereza, que nós estamos aguardando a Maria Tereza com 4 meses, E nós vamos partilhar hoje a palavra de Deus sobre deixar tudo para termos tudo. Deixarmos tudo pelo tudo, por amor a Deus. Deixarmos tudo para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E às vezes quando a gente escuta essa palavra, deixar tudo, e às vezes a gente pode até achar um pouco radical, um pouco exagerado, mas a palavra de Deus é clara, quando o próprio Jesus nos chama a deixar tudo. Quem quiser segui-lo, é preciso pegar sua cruz, renunciar a si mesmo e segui-lo. Renunciar a minha vontade, renunciar o meu querer, renunciar às vezes os meus projetos, os meus pensamentos que eu tenho, para poder segui-lo. Porque o próprio Jesus que nos chama a segui-lo, sabe que é uma condição necessária desapegarmos o nosso coração daqueles sentimentos, daqueles afetos, daquelas manias, daqueles desejos que muitas vezes a gente parece não ser algo ruim, e muitas vezes não é,
mas que eu acabo deixando que o meu coração se apegue a essas coisas, a tantas coisas que nós vivemos, usamos, temos, de bens, de desejos, de descanso. E nós temos, né, tantas coisas que a gente vive no dia a dia, que não são coisas que Deus nos dá, os bens, mas que se nós não vigiarmos, nós vamos deixando que essas coisas vai se tornando maiores do que o próprio Deus. Nós começamos a usar essas coisas de maneira errada, usamos as coisas que Deus nos dá de maneira desordenada, e acabamos, né, deixando que esses afetos se tornem maiores do que o afeto, do que o amor que eu preciso ter para com Deus. Tem uma frase na liturgia da igreja que resume muito do que nós vamos partilhar hoje, e que é uma necessidade que todos nós temos, porque às vezes nós deixamos o pecado, já deixamos tantas coisas de lado, pecados, mas muitas das vezes existem coisas que nós não deixamos ainda, não abandonamos, não renunciamos, apegos, situações, medos, preocupações, e que podem nos conduzir ao pecado. Por quê? Porque a liturgia da igreja é muito sábia, ela diz assim, que nós precisamos usar das coisas que passam, abraçando as que não passam. Tudo que Deus nos deu, tudo que Deus nos presenteou, né? Toda a criação dele, toda a beleza, toda a natureza, tudo aquilo que ele nos deixou, os bens, é para que nós possamos usá-los de maneira ordenada, de maneira sábia, de maneira comedida, de maneira que eu possa usar dessas coisas como um meio para poder chegar a Deus, estar próximo de Deus, poder, né, alcançar o fim último da nossa vida, que é Deus, que é o seu amor, que é o céu. Mas o ser humano, né, cada um de nós, temos uma grande fraqueza, uma grande tendência a nos apegar às coisas, aos bens, às nossas manias, à nossa casa, a tudo aquilo que nós usamos. Nós começamos às vezes deixar nos apegar a isso, porque às vezes fazemos isso de maneira demasiada, excessiva, sem equilíbrio, e nosso coração vai se prendendo às vezes a pequenas coisas, mas elas nos impedem de caminhar, de seguir a Deus. É por isso que Jesus deixa claro que eu preciso deixar todos os nossos apegos interiores. E aqui a gente nem está falando de pecado, porque o pecado é uma obrigação que nós temos de renunciar, de deixar, de não mais cometer, de lutar diariamente. Aqui nós estamos falando de apegos interiores, né, que nós vamos tendo. Por exemplo, né, muitas vezes Jesus disse que a riqueza, né, o apego à riqueza é um grande mal. Não que ele condena, por exemplo, as pessoas que têm bens, que têm posse, mas o apego que eu tenho a elas, o apego interior, o afeto que eu vou tendo por essas coisas, por esses bens, isso vai me impedindo de amar a Deus. O primeiro mandamento de Deus, ele é muito claro, quando fala que nós precisamos amar a Deus acima de tudo, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. E quando nós, né, amamos as coisas, buscamos essas coisas, desejamos as coisas, ao invés de Deus, ou seja, quando nós colocamos um projeto, um sonho, uma vaidade, um descanso, um afazer, o trabalho, que seja o que for, e começamos a buscar aquilo, seja o que for, mais do que a Deus, desejando, pensando, mais do que a Ele, né, eu estou, de alguma forma, indo contra o primeiro mandamento da lei de Deus. E Deus, quando Ele nos deu os mandamentos, principalmente o primeiro mandamento da lei dEle, o primeiro mandamento não é só uma meta que nós devemos buscar, né, amar a Deus, algo que é o nosso fim, no céu nós só
iremos amar a Deus, né? Na medida que nós amamos aqui na terra, nós vamos amar a Deus do céu, mas muitas vezes, o que acontece com nós? Nós deixamos que as outras coisas vão sendo colocadas no lugar de Deus. Irmãos, se nós, né, o primeiro mandamento já resume tudo isso, se nós não amarmos unicamente a Deus acima de tudo, né, esse amor pelas coisas, eles nos corrompem, eles nos afastam de Deus. Porque vai contra uma sabedoria de Deus, que nos ensina que somente eu amando a Ele com todo o meu ser, que as coisas vão funcionar. Somente amando a Ele, com todos os meus pensamentos, com toda a minha força, desejando, procurando, conhecendo a Deus, louvando a Deus, servindo a Deus, somente essa busca, somente esse amor que é próprio de Deus. O amor que eu preciso ter para com Deus, ele é único. É um amor que tem que ser acima de tudo. E quando eu, né, vou me apegando às coisas, vou me apegando aos bens, vou me apegando às situações, eu vou deixando de viver esse primeiro mandamento. Eu vou colocando lugares, coisas, pessoas, substitutos no lugar de Deus. E o homem, né, quando ele não vigia, quando ele não reza, quando ele não busca, quando ele não medita, ele é uma fábrica, né, de fazer ídolos. Nós começamos a colocar ídolos na nossa vida. É o jogador, é o time, é isso, é aquilo, não falta coisas. Pode ser pequenas coisas, mas nós temos uma grande fraqueza de colocar as coisas e as pessoas no lugar de Deus e fazer daquilo um ídolo. E às vezes achamos que não estamos, mas estamos amando essas coisas muito mais do que a Deus. Para a gente saber se a gente, tantas coisas, né, que todo mundo aqui está, né, apegado, que precisa se desapegar, que precisa renunciar. Ou, às vezes, se a gente não vigia, a gente volta, né, a gente desapega de tantas coisas, a gente, né, volta a se apegar de novo, se a gente não vigia, se a gente não reza, se a gente não obedece os mandamentos da lei de Deus. Basta pensar um pouquinho, para mim saber quantas coisas eu estou apegado. Pensa um pouquinho, né, no seu dia a dia, na sua rotina. Quais são as coisas que você mais tem pensado, mais tem desejado, mais tem buscado? Se não é Deus, você está colocando coisas, divertimentos, projetos, não sei, no lugar que é só de Deus. Deus é um Deus ciumento, irmãos. Quando Ele nos chama a segui-lo, e a palavra de Deus está repleta de momentos, de encontros em que Deus chama, né, alguém a segui-lo, como foi os apóstolos, como foi o jovem rico que chamou ele, vem e segue-me, e ele não quis seguir pelo apego que ele tinha às suas posses. Quantas pessoas Jesus encontrou, quantas pessoas Jesus olhou com amor e chamou para seguir, chamou-as para segui-lo. E esse chamado que Deus nos faz, irmãos, nós precisamos estar no nosso coração sempre. É um chamado por amor, de amor. Deus quer viver conosco, Deus quer estar conosco. Deus faz de tudo para nos seguir, para nos achar, para nos encontrar. Ele não mede esforços para nos achar, para encontrar uma oportunidade, para falar conosco, para nos chamar, para lembrar que Ele nos ama, que Ele quer junto, que Ele quer cada um de nós junto dEle. E esse chamado que Deus nos faz e renova esse chamado e nos relembra esse chamado, ele precisa de uma resposta. Deus nos ama e Ele nos amou primeiro, como a palavra fala, mas Ele espera de nós uma resposta, mas não uma qualquer resposta, mas uma resposta radical, de quem entendeu da importância que é seguir a Deus. Irmãos, a nossa vida sem Deus, sem estar junto dEle, sem seguir Ele, é uma vida vazia, uma vida sem sentido. Tudo sem Deus acaba, a vida passa,
As famílias são destruídas sem Deus. Tudo vai-se embora, tudo não tem sentido, tudo não tem fundamento, não é sólido. Só nós estamos com Deus, como a palavra fala, né? Aquele que teme a Deus, tudo que empreende prospera. Mas aquele que não segue a Deus, que não está com Deus, não tem como as coisas ir fluindo, dando certo. Por quê? Porque nós estamos apartados do amor dEle, da presença dEle. E nós precisamos entender que Jesus nos chama, esse segmento que Ele nos chama, é para estar perto dEle, é para estar com Ele, é por amor a nós, porque Ele sabe que sem Ele nós não podemos nada. Que sem Ele nossa vida se torna uma vida frustrada, infeliz, sem sentido. Como o próprio Pedro falou para Jesus, né, quando Jesus falou, tu queres me abandonar também? Pedro fala para Jesus, Senhor, só Tu tem palavras de vida eterna. Só Tu é o caminho, a verdade e a vida. Onde iremos nós? Onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida. Só Tu tens nos dá sentido para a nossa vida. Para onde iremos? A nosso único caminho, a nosso único destino, a nossa única meta, a nossa única busca deve seguir a Deus de todo o coração, é de buscar a Deus de todo o coração e deixar tudo aquilo que não nos leva para Deus. Quando Deus me chama e eu dou uma resposta, a minha resposta de Deus ela deve ser firme, deve ser radical, mas eu devo lembrar que essa resposta exige sacrifício. Ela exige, às vezes, que eu renunciar às coisas que me agradam, às coisas que me afastam de Deus. Tudo aquilo, irmãos, que me afasta de aproximar de Deus, eu preciso renunciar e deixar. Tudo aquilo que eu percebo na minha vida, que desagrada a Deus, que ofende a Deus, eu preciso renunciar, eu preciso deixar. Pode ser uma pequena coisa, e pelo contrário, nós precisamos começar pelas pequenas coisas. Nós precisamos começar por aquelas manias que a gente tem, aquelas coisas que a gente tem, que vai nos tirando da graça de Deus. Eu lembro que uma coisa que me deixava, que me tirava a paz, que me tirava da presença de Deus, era quando a gente não conseguia, o Bruno falava hoje, né? Quando lá em casa a gente não conseguia sair no horário certo, chegava atrasado e eu ficava nervoso e perdia a paz. E Deus me mostrou que era algo que eu tinha que renunciar, não dava mais, eu não preciso, nós não podemos aceitar essas coisas, porque isso é pior. Porque às vezes, né, com todo o nosso esforço, como o Bruno diz, às vezes não tem como, nós não conseguimos. E aí eu aprendi, vou renunciar a tudo isso. Aí quando está atrasado, e se eu não sou ocupado, eu sento lá e vou rezar. Aprendi, né? Pelo menos a gente vai ganhando rezando. Vou rezando meu terço até, né? Nós conseguimos sair. E nós precisamos vigiar e observar as coisas e ver aquilo que vai nos afastando de Deus, que vai nos afastando da vontade dEle, que vai nos afastando da graça, da presença dEle, que nós temos que ter no nosso coração sempre, e deixando e renunciando. E ao contrário, nós precisamos perceber tudo aquilo que nos aproxima de Deus e abraçar aquilo com todas as forças. Se eu sei que esse grupo me ajuda, eu vou abraçar, eu vou perseverar, eu não vou faltar, eu vou renunciar meu sono, minha preguiça, tudo aquilo que possa me atrapalhar a estar com Deus, a tudo aquilo que me ajuda a estar com Deus, a amá-lo mais, a conhecê-lo mais, eu vou buscá-lo, eu vou deixar tudo aquilo e vou procurar abraçar aquilo que eu percebo que me ajuda a estar cada vez mais perto de Deus. Seja as amizades, seja a oração, né? Como que nós precisamos, muitas vezes, renunciar, por exemplo, né, o excesso, às vezes, que a gente tem de descansar, de dormir, para rezar. Muitas vezes nós deixamos de rezar, deixamos de estar com Deus, pela nossa preguiça, pelo nosso comodismo, por achar que nós temos direito de poder, às vezes, descansar, que nós temos direito, às vezes, de ficar sem fazer nada. E a gente vai descobrir, irmãos, quando a gente abandona nas mãos de Deus, vai entregando a nossa vida, nós não precisamos nos preocupar com nada, Deus toma conta de tudo para nós, e Ele mesmo prepara até os momentos de descanso que nós precisamos ter. Mas eu preciso
começar a ser indiferente às coisas. Nós nos preocupamos com muitas coisas. Nós preocupamos muitas vezes com aquilo que está nos acontecendo. Nós não precisamos nos preocupar com as coisas que estão acontecendo no momento, porque se estão acontecendo, Deus permitiu para algo melhor, para algo maior, para que nós possamos nos santificar, para que nós possamos voltar para Ele. Então, como São Paulo dizia, nos ensinava, São Paulo acostumou a viver na abundância, ou na fartura, ou na pobreza, na falta. Ele aprendeu a estar desapegado das coisas, a estar desprendido. Se ele estava com saúde, ele glorificava a Deus. Se ele estava com um momento que ele estava, às vezes, sem saúde, numa doença, ele glorificava a Deus, porque ele percebia que Deus também, através das dificuldades, dos problemas, Deus fazia a sua vontade. E eu preciso estar aberto a aceitar as coisas que nos acontecem, porque a vontade de Deus pode estar ali também. E muitas vezes está, e muitas vezes é no sofrimento, é na cruz, é na dificuldade, que às vezes eu não quero aceitar, que às vezes eu quero renunciar à dificuldade, eu quero afastar, e Deus está nos mostrando que muitas vezes é através delas que nós vamos aproximar dEle, que nós vamos nos converter. Quando a gente começa a seguir a Deus, né, e a gente percebe, né, que existe mais ou menos 3 tipos de pessoas, de grupo de pessoas. Aquelas que ouvem, né, porque Deus quer chamar todos, Deus chama a todos e vai dar oportunidade para chamar todos. Deus quer chamar a todos, quer salvar a todos, e Ele chama cada um de nós de maneira diferente. Cada um tem uma história, né, de amor, desse primeiro chamado que Deus nos fez, e a insistência que Deus vai tendo conosco, né, diante das nossas infidelidades, diante da nossa recusa ao amor dEle. Nós, né, voltamos, afastamos, e Deus chama de novo, e Ele nos quer, e Ele não desiste, não vai desistir até o último dia da nossa vida. Mas tem aquelas pessoas que escutam e até entendem da importância de seguir e de caminhar com Deus, porque sem Ele nada somos, mas eles não dão o primeiro passo e continuam a sua vida como está. Não dão o primeiro passo, não dão o primeiro passo para caminhar. Eu preciso entender que Deus muitas vezes comparou o reino de Deus, né, esse caminho, como um caminho que eu preciso entrar, como um caminho, né, que Ele é o próprio caminho que eu preciso entrar, seguir. Para mim entrar, para mim seguir nesse caminho, eu preciso deixar muitas coisas. Eu preciso fazer um esforço para deixar muitas coisas que eu mesmo sei que estão me atrapalhando, que estão me impedindo de amar mais, de se dar mais a Deus, de louvá-lo mais, de servi-lo mais, de conhecê-lo mais. Quantas oportunidades nós perdemos de conhecer a Deus pela nossa preguiça, pelo nosso comodismo, pela nossa falta de organização, e às vezes vamos deixando que essas coisas vão tomando conta da nossa vida e deixamos de seguir a Ele. E existe um segundo grupo de pessoas que aceitam, ouvem esse chamado de Deus, começam a caminhar com Ele, fazem até alguns sacrifícios, não tão custosos, mas quando Deus vai exigindo mais, quando, igual o Padre Rodrigo dizia, né, quando o cinto vai se apertando mais, quando Deus vai nos mostrando algo a mais que eu preciso renunciar para ser melhor, para ser mais santo, para que minha família tenha mais minha presença, o meu tempo, para que eu seja um pai melhor. Quando Deus vai me revelando, eu não quero escutar, eu não quero ouvir, eu não quero obedecer, e aí eu abandono, eu deixo, eu vou tendo uma vida mais ou menos, ou eu abandono o seguimento de Jesus Cristo. Não quero renunciar, eu quero renunciar àquilo que me convém, àquilo que não me exige muito esforço, aquilo que às vezes, né, é fácil para mim, mas quando chega a determinadas áreas da nossa vida, determinados desejos, que eu vou colocando e vou criando um afeto, né, porque quanto mais nós vamos fazendo algo, colocando afeto em algo, mais eu fico escravo daquilo, né? Porque quando nós amamos a Deus, com todo o nosso ser,
Deus não nos escraviza. Ele sempre nos dá a liberdade de continuar a amá-lo ou renegá-lo o seu amor e não amar. Mas quando nós começamos a amar as coisas de maneira errada, desordenada, excessiva, demasiada, sem ordem, sem sabedoria, essas coisas têm o poder de nos aprisionar a elas. Seja o que for, pode ser uma moeda de estimação. Ela tem o poder de nos aprisionar a ela e nos impede de fazer a vontade de Deus, porque é aquilo que se torna um ídolo para mim. E eu preciso redirecionar os meus afetos para Deus. O primeiro mandamento de Deus, ele não é só uma meta que devemos traçar, mas ele é a meta que devemos ter, amar a Deus, querer amar a Deus um dia, eternamente, para sempre, a Deus do céu, mas também ele é o meio para que eu não me apegue, né, às coisas, às pessoas, aquilo que vai me impedindo. Quando eu amo a Deus e vou crescendo nesse amor a Ele, naturalmente, eu vou me desapegando das outras coisas. Mas se eu não me esforço para amar a Deus com todo o meu ser, com toda a minha inteligência, com toda a minha organização, com toda a minha decisão, com generosidade, naturalmente eu vou amando as outras coisas e colocando as outras coisas no lugar de Deus. E o terceiro grupo de pessoas é aquela que entendeu, compreendeu e não mede esforços e sacrifícios para poder seguir a Deus, para estar com Deus, para buscá-lo, para segui-lo, como foi o próprio Pedro, né? Quando Pedro dizia, não precisa abrir, ele pede o jovem rico para deixar tudo, para segui-lo. O jovem rico desiste, entristece e não quer seguir a Jesus. E no final dessa passagem, Pedro fala assim para Jesus: Jesus, nós deixamos tudo para te segui-lo. Nós deixamos casas, terras, mãe, irmãos. E antes dele acabar de falar, né, Jesus fala assim, aquele que deixou tudo por mim, né, nessa vida vai ganhar 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. Jesus, ele nos promete, né, que todo o nosso esforço, que tudo aquilo que empenharmos em amá-lo, tudo aquilo que deixarmos com o coração, tudo aquilo que nós esforçarmos para poder segui-lo e amá-lo, será recompensado. É uma promessa de Deus para nós, que nós podemos confiar nele, que nós podemos abandonar a nossa vida nele, que ele vai nos recompensar por tudo, que não só na vida eterna, mas aqui mesmo nessa terra, ele já vai nos dar muito mais alegria, felicidade, graça, que nós podemos imaginar. E é uma questão, irmãos, de fé e confiança no amor de Deus. É uma questão de nós entendermos que eu preciso a cada dia andar com Jesus, mas como Ele deseja. Eu não posso às vezes seguir a Deus da maneira que eu quero, que eu acho, mas eu preciso seguir a Ele, dar uma resposta para Ele, uma resposta firme e decisiva, de quem entendeu que a vida, que nós precisamos dar tudo para Ele, para que nós possamos ter tudo. Que Ele não quer que nós o sigamos com o coração dividido. Quantas vezes Jesus falou para nós, né, na palavra de Deus fala que é necessário buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo será dado em acréscimo. Quantas vezes Jesus foi nos ensinando e nos mostrando que eu preciso renunciar às preocupações do amanhã, se eu quero realmente segui-lo e ter essa presença dele no meu coração, porque se eu deixo as preocupações, se eu deixo os meus desejos, os meus medos, as minhas cobiças, e tomando conta do meu coração vai se enchendo dessas coisas, vai se enchendo dessa busca,
e eu vou percebendo que o meu coração já não tem espaço para amar a Deus, para pensar em Deus, para conhecer a Deus, porque eu mesmo permiti que tantas coisas fossem ocupando o lugar que é só de Deus. Deus faz morada no nosso coração. Mas quando nós vamos colocando no nosso coração as coisas, os amores desordenados, os afetos desordenados, os nossos desejos, as nossas tantos pensamentos, tantas coisas nós vamos enchendo, que Deus vai ficando de lado no nosso coração. Tem uma palavra que o próprio Jesus fala aqui no Evangelho, que onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Se o nosso coração, irmãos, está nas coisas, está nas ilusões da vida, está em tantas coisas que o mundo vai nos oferecendo, vai colocando para nós, vai querendo empurrar para nós a força na garganta, quantas coisas vai surgindo, quanta informação, quanta coisa vai sendo colocada para nós, e nós vamos passivamente enchendo dessas coisas, e o nosso coração, que é um só, vai enchendo disso, vai colocando nosso coração nisso, vai pensando só nisso, vai querendo conhecer só as coisas que o mundo quer nos ensinar, quer nos propor, e o meu coração não tem mais espaço para pensar em Deus. E quando acontece isso, eu já tenho o meu tesouro, eu já tenho a minha recompensa aqui mesmo na terra, porque onde está o meu coração está o meu tesouro. Se meus pensamentos, minha vontade, minha busca está nos bens materiais, nos divertimentos, nisso, naquilo, eu já tenho o meu tesouro nessas coisas, a minha recompensa. Mas se o meu coração está em Deus, se o meu coração quer buscar as coisas de Deus, está no céu, o meu tesouro será isso, porque o meu coração é aquilo que eu vou receber. Onde está o meu coração, aí está o meu tesouro. E isso precisa ficar no nosso coração, para que a gente possa entender que muitas vezes as coisas que nós vivemos, usamos, elas precisam ser usadas com muita sabedoria, para que senão elas nos afastem do Senhor. É por isso que eu preciso cada dia mais perseverar, contar com a comunidade, com os irmãos, rezar muito mais, meditar muito mais, como essa vida passa rápido, como as coisas são passageiras, como eu posso me apegar às coisas que vão passar. Como a liturgia diz, eu preciso usar as coisas que passam, abraçando as que não passam, e não abraçar as coisas que passam, e usar as coisas de Deus como algo, como refúgio, como socorro. É o contrário. E por isso, irmãos, o convite que Deus nos faz essa noite é começar a cada dia da nossa vida a perceber aquilo que vai nos afastando dele, e renunciando, e deixando de lado as coisas que você vai percebendo que está te afastando da graça de Deus, está afastando da comunidade, está te afastando da sua família, porque tudo isso são coisas que vão nos afastando do seguimento de Jesus. São coisas que Ele quer que nós renunciemos. Vai pensando, às vezes, no seu dia a dia, aquilo que ofende a Deus, aquilo que não agrada a Ele. Se você perceber que isso não agrada a Deus, não pensa muito, renuncia, larga, não queira. Pensa em Deus, busque através da oração a força para deixar essas coisas, para renunciar a essas coisas. Busque, medite a palavra de Deus, medite algum bom livro e deixa que essa verdade vá crescendo no seu coração, que nós precisamos escolher o único necessário, que é Deus. Muitas vezes nós vamos escolhendo aquilo que nos agrada. Eu li esses dias algo que é muito interessante para a gente finalizar, que ajuda a gente muito a pensar nas nossas decisões, se nós estamos tomando as decisões certas, se as nossas decisões estão nos aproximando da vontade de Deus, ou estão nos afastando da vontade de Deus, ou estão nos afastando mesmo da próprio segmento de Jesus. E ele diz que nós precisamos sempre lembrar que existe uma hierarquia de valor. Quando eu tomo uma decisão, eu preciso lembrar, primeiro, quais são as coisas urgentes.
Depois, quais são as coisas necessárias. Depois, quais são as coisas úteis. Depois, as coisas que nos agradam. Depois, as coisas que são supérfluas, que são, às vezes, abundantes. Por exemplo, naquela passagem que Jesus conta que o sacerdote não quis ajudar o samaritano que estava caído no chão. Ele trocou algo que era urgente, que era salvar uma vida, que era dar assistência a uma vida, por uma coisa que talvez era necessária, útil, que era ao compromisso que ele tinha no templo, ou o dever que ele tinha no templo. As coisas urgentes são, em primeiro lugar, aquilo que eu preciso tomar, para que eu possa ter uma luz, se eu estou fazendo a vontade de Deus. E depois, as coisas necessárias. Aquela palavra que Marta estava querendo escolher algo útil, que era preparar as refeições, arrumar a casa, mas Jesus foi avisando para ela que Maria estava escolhendo aquilo que era a única coisa necessária, que era mais importante. Naquele momento, aquilo era mais importante. Pode ser que no outro momento, os afazeres de casa são aquilo que é mais importante de ser feito, mas a oração, estar com Deus, vem em primeiro lugar acima de tudo. E depois do que é útil, né, nós vamos pensar naquilo que é agradável. E às vezes a gente tem uma grande tendência a escolher o que é agradável, né? A ficar em casa, a não ir no compromisso que eu tenho, na reunião que eu tenho. Aquilo que me agrada, aquilo que a minha carne agrada, aquilo que às vezes, né, pode me dar um descanso, que pode às vezes me dar um conforto, um bem-estar, e muitas vezes eu estou escolhendo só o que me agrada, e estou esquecendo aquilo que é urgente, aquilo que é necessário, aquilo que é útil na minha vida. Se você for pensar muitas vezes, né, no dia a dia em casa, às vezes é muito mais fácil, né, você se omitir da sua responsabilidade, algo necessário, que é a educação dos seus filhos, contar uma história para os seus filhos, evangelizar os seus filhos, cuidar dos seus filhos, que é algo necessário para algo que nos agrada, que é às vezes ficar diante da televisão vendo o noticiário. Mas será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Senão eu preciso renunciar. A começar das coisas supérfluas, depois das coisas que nos agradam, sempre tentando escolher algo que está acima, né? Aquilo que é urgente, aquilo que é necessário, aquilo que é útil, aquilo que me agrada, e às vezes aquilo que é supérfluo. E muitas vezes o supérfluo, né, quando a gente precisa amar a Deus, né? São Bernardo dizia que a medida do amor é amar a Deus sem medida. Só Deus nós podemos amar com todo o nosso coração. Quando aquela mulher que derramou aquele perfume nos pés de Jesus, acusaram ela de estar amando a Deus muito, excessivamente. Mas para Deus, nós podemos ser generosos, amar, dar, entregar, doar, não medir sacrifícios para fazer tudo por Ele. Porque Ele, se eu amá-lo com todo o meu ser, isso não vai me afastar da sua própria vontade.